estão conseguindo ver direitinho aí? Tá muito zoom. Vou melhorar aqui. Vou reduzir a janela, Sheila, do browser aí. E agora reduzir o zoom. Tem uma opção ali que é para, tá vendo, do lado do número 2 ali, clica naquela opção ali, do lado do número 2, do lado, não, do outro, é isso. Clica aí. Clica nela. Não, aquela do lado ali não dá, não? Ela já, do lado mais aí, ela é para botar na largura certa, eu acho. Isso, ela já coloca na largura correta. Deixa ela assim, aberta? Não, é melhor você botar daquele jeito que estava mesmo. Assim, né? E aí você roleta para cima. Ok. E reduz a imagem para ficar só um slide aí. Você pode reduzir ainda mais isso, a tela, a janela para ficar um slide só. Olá, Neiva, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Oi, boa tarde. Sheila, você pode clicar lá no tela cheia para sair a URL assim. Não, aí vai ficar... Porque eu tentei fazer a tela cheia ali, a imagem ficou desfocada, né? Então, tá beleza. Tá dando para ler. Pelo menos para mim, acho que tá. O resto do pessoal tá conseguindo ver direitinho as imagens? Sim, estou. Sim, tá ótimo. É no computador, né? Isso é um ponto. O celular talvez fique pequeno, não sei. Bem pensado. Vai ter alguns textos aqui que eu acho que vão ficar pequenos. A gente pode depois mandar um PDF para todos no grupo dessa apresentação, né? Perfeito, boa ideia. A gente pode começar, o que vocês acham? Bom, por mim sim, então eu só estou tentando auxiliar uma pessoa a entrar aqui, mas acho que talvez demore. Então, manda ver. Mais uns 5 minutinhos? Vocês se importam? Que daí eu acho que é o tempo da pessoa entrar. Não, acho que pode ir tocando mesmo, está no horário, já estamos 7 minutos cansados. É porque as pessoas também têm horário, né? Primeiramente, queria agradecer a presença de todos aí. Principalmente no domingo, né? Sei que é difícil de separar um tempinho, mas muito obrigado aí pela disponibilidade. Primeiramente, eu acho que a gente podia começar, gostaria de explicar um pouco da história da Pisco, né? Eu sou um dos fundadores, idealizador da Pisco. Ela começou em 2017, quando eu tive uma experiência, fui lá na região dos Calungas, ali norte de Goiás. Tive a experiência de passar a noite na casa de uma família calunga e vivenciar o que é viver sem luz elétrica, né? Sem energia, né? Eu vou abrir uma outra apresentação aqui. Eu tenho algumas fotos mais desse período, né? Só um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Então, eu resolvi passar uma noite na casa de uma família e decidi viver como eles estavam vivendo, né? Resolvi não ligar a lanterna, não usar nada de eletricidade que eu tinha, de recurso, né? E ver como que é viver com a lamparina, né? A família tinha 3 lamparinas. Isso é uma quantidade até grande. Normalmente as famílias têm 1 ou 2 lamparinas, né? E isso foi o primeiro ponto que me chocou, né? Porque quem tem a lamparina na mão pode caminhar dentro da casa. Quem não tem a lamparina tem que esperar alguém para
para iluminar o caminho, né? Então, isso foi uma coisa que me mostrou, por exemplo, que nem vocês podem ver essa senhora aqui caminhando, né? Ela ilumina a parte da frente dela, mas a lamparina, por ter esse formato, ele cria um cone de sombra no chão, então você não vê aonde você está pisando, né? E se você vai atrás dessa senhora, por exemplo, eu ia seguindo eles, né? Eu não via nada, porque ela faz toda uma sombra, né? Então, são detalhes que quem nunca vivenciou isso não percebe quão importante é ter uma iluminação, né? Algumas famílias usam esse tipo de lamparina tripla aqui, né, que é bem poluente, mas ilumina muito mais, né? Então, por exemplo, na cozinha, eles costumam fazer uma lamparina assim para poder dar mais iluminação. Pode falar. Quem quiser perguntar, pode interromper aí. Cara, eu nunca vi um negócio bizarro desse de 3 bicos aí, jogando os fogos de artifíciozinho lá, ó. Que é isso? Isso é a evolução tecnológica, cara. O cara precisa de uma cozinha muito iluminada. É chocante mesmo. Essa eu vi pessoalmente, foi lá no Maranhão. Isso aí, isso mostra, porque a lamparina ela não é muito estável, ela de vez em quando dá essas explosões. Isso é uma reclamação comum dos estudantes, né? Porque eles estão fazendo um trabalho escolar de noite, ele tem que pedir ajuda para o irmão tem que ficar segurando a lamparina, porque eles não costumam nem ter mesa, então segura o caderno com a mão, a outra mão usa a caneta, né? E tem que ter o irmão segurando a lamparina para iluminar. Só que ela explode e suja o trabalho que eles estão fazendo, né? Suja o caderno. Isso é a realidade deles, né? E outra coisa também que chamou muita atenção para mim foi que criança muito nova, né, a partir dos 5 anos, já tem o direito, vamos dizer assim, de poder usar a lamparina, né? De carregar a lamparina. E a chama da lamparina, às vezes, é muito alta, que nem você pode ver aqui na foto. Isso aí, você vê uma criança de 5 anos carregando a lamparina, passando nas portas das casas, que eles costumam colocar um tecido ali, só para separar os cômodos, né? E tendo um telhado de palha em cima é algo, digamos, um pouco assustador até, né? Mas foi isso que realmente me motivou, né? Quando eu estava nessa noite aí, vendo isso, e essa fumaça também, eu tenho problema de asma, então eu lembro que 2 horas depois que a gente estava em um ambiente fechado, você fica com o olho ardendo, parece que você está dentro de uma garagem com o carro ligado ali, né? Cheiro diesel forte, né? Isso aí, eu pensei assim, eu comecei com a minha carreira mexendo com eletrônica, né? E abandonei por causa da asma. Mas eu pensei assim, se eu botar um LED em cada cômodo aqui, seria o suficiente para eles não precisarem mais de usar lamparina, né? E faria toda a diferença, seria bem melhor que essa iluminação fraca, né? E foi aí que eu resolvi, quando eu voltei, resolvi pensar numa solução que pudesse carregar uma bateria e ter uma placa solar para fazer a iluminação, né, da casa. Eu criei esse primeiro protótipo aqui, né? Eu usava umas garrafinhas de Coca-Cola pequena, com a fita de LED, um botãozinho, uma placa universal. Desenvolvi um pequeno circuito aqui com um Arduino, né, um computadorzinho, para poder controlar a energia que vinha do sol durante o dia e armazenar na bateria, que é essa parte preta aqui. Acho que não dá para ver o mouse aqui, né? Mas no canto esquerdo aqui. Direito, para poder, durante a noite, poder usar essa energia para iluminar os cômodos, né? O primeiro kit tinha 7 canais, então dava para espalhar em até 7 cômodos, né? E aí eu botava uma garrafinha ou 2 dessa pendurada ali dentro da casa, né? Dentro de cada cômodo. Na primeira versão, eu usava esses conectores de telefonia, que são horríveis, né? Que eu tinha que conectar os cabos, prensar, e foi uma péssima escolha, mas era o que foi a primeira coisa que eu pensei, que funcionou muito bem na minha casa, com a iluminação boa, né? Mas quando eu fui instalar em campo e dentro da casa totalmente breu, você vê ali o meu carro ali lá de fora de dia e dentro da casa você não enxerga nada, né?
Então, aqueles conectores aí mostraram que não eram mais indicados, né? Essa aqui é a primeira família, né? Uma das primeiras famílias que eu instalei. Nesse momento, eu estava sempre sozinho, né? Eu ia para a comunidade ali fazer essas instalações. Depois do primeiro, segundo mês, alguns jipeiros me ajudaram, né? Começaram a ir comigo, viram... Era perigoso, né? As estradas não são muito boas e difícil o acesso. E resolveram ajudar. Isso aqui é a primeira noite, primeira janta, quando eu retornei lá, instalei, né? Primeira janta que teve com a pisca de luz, já sem a lamparina, né? Sem a fumaça, família adiante de felicidade, né? O kit, ele tem uma luz, o interruptor tem uma luzinha que fica piscando, porque no breu também, se não tivesse, eu não acho o interruptor, né? Quando você apaga todas as luzes, você não acha nunca mais o interruptor ali. Você precisaria de uma lanterna para achar. Então, com essa luzinha piscando, o morador pode chegar até lá e fazer o acendimento, né? Isso foi tudo em setembro, a instalação. Em outubro e novembro já começaram as chuvas, as estradas são terríveis, né? A estrada chega na beira de um rio, você tem que atravessar o rio e passar. Então, ir sozinho não é algo muito tranquilo, né? Então, eu chamei alguns jipeiros e, por sorte, um deles topou vir comigo, né? Nesse período de chuva, e aí eu voltei, retornei, fiz uns testes. O kit ele mostra a estatística de como foi o uso durante os últimos meses, né? Então dava para ver que a bateria estava carregando, a placa solar estava funcionando direitinho, e foi com isso aqui eu fui aperfeiçoando, né? Cada vez ia melhorando o software para o kit ficar melhor, né? Isso aqui é uma outra família que eu instalei também nos primeiros meses. Em 2018 saiu uma matéria de Jornal Nacional do projeto, depois a gente pode passar o link para quem quiser assistir. E aí a gente teve uma adesão de muita gente no Brasil todo, né, que se interessou em ajudar o projeto e fortalecer o nosso time, né. Infelizmente, pouco depois a gente teve esse momento da pandemia e muitos acabaram abandonando um pouco, né, e tocando a vida, tendo outras prioridades na vida, né. E é um dos motivos dessa reunião hoje, né, para a gente tentar ver se consegue motivar as pessoas e tentar arrumar mais gente aí para o time, né, ver se a gente continua esse trabalho começou já há alguns anos. Né. Alguma dúvida sobre... Alguém gostaria de colocar alguma coisa, acrescentar? Não, eu vou só abrir aqui para vocês uma apresentaçãozinha que a gente fez, que é uma forma de demonstrar um pouquinho melhor, né? E ter um parâmetro aqui para a apresentação, né? O André ele já fez aqui uma introdução, né, de como o projeto surgiu, né? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o propósito da PIC. Então, a gente já sabe como o projeto surgiu, né, e o porquê ele surgiu, né, que foi justamente da necessidade que essas famílias têm de ter uma iluminação com um pouco mais de qualidade, né, para quem conseguiu assistir o vídeo, né, viu que o uso da lamparina é algo muito desconfortável, muito perigoso, né, como o André falou, né, então tem crianças ali que tem que já manusear, né, ou seja, está manuseando fogo, né, corre risco de se queimar. A maioria das casas que nós atendemos, né, são casas com construções precárias, né, ou seja, são telhados de palha, madeirite, né, são materiais inflamáveis que, né, correm riscos ali de incêndio, né. Então, quando se percebeu essa necessidade, né, surgiu o propósito da Pisco, que é justamente levar uma iluminação segura, sustentável, né, de qualidade, traga um pouco mais de dignidade também, né,
a gente costuma falar que a iluminação, a gente que vive, né, com iluminação, tem luz em casa, é algo que para a gente passa um pouco despercebido a falta que ela faz, né? Então, os relatos que a gente tem, né, das famílias que são assistidas é que não melhora só assim, o fato de você conseguir ver melhor, né, à noite, mas traz um pouco mais de segurança com relação à questão de animais, né? Eles vivem, a grande maioria, né, vai viver em comunidades que são mais isoladas, né? Ou seja, a incidência de animais peçonhentos é maior, né? Então, aranha, escorpião, cobra, né? Isso tudo eles relatam que com a instalação da iluminação, isso diminui consideravelmente, né? Fora isso, um ponto que o André colocou, né, que é com relação ao estudo, né, as crianças, isso também facilita bastante, né? Ou seja, melhora a qualidade da iluminação que elas têm, que facilita a que elas estudem, né, sozinhas, sem precisar do auxílio de outra pessoa ali para estar iluminando, né, para que ela consiga ler à noite, né, ter esse momento de estudo, né, porque quando a gente lida com a realidade, né, das comunidades rurais, é que geralmente eles são de uma agricultura familiar, essas crianças, elas acabam tendo que auxiliar de uma forma ou de outra ali, né, na lida do dia a dia, e o horário que elas têm para estudar, geralmente é à noite, né, então, isso modifica bastante essa vida, né. Um outro relato que também nos fizeram lá é com relação à alimentação, né? E para mim foi algo que foi muito forte, né? Teve uma família que a gente atendeu que ela falou assim: agora a gente consegue comer com as mãos limpas, né? Porque quando eles iam se alimentar, tendo que manter a rotina, e ela geralmente ela é alimentada com combustíveis, né? Fósseis, gasolina, álcool, diesel principalmente, né? Ela vai soltar o resíduo, né, do diesel, e aquele resíduo é escuro, é pegajoso e fica nas mãos, né? Então, quando eles iam comer, se alimentar, geralmente eles tinham ainda esse resíduo, né? Tinham que ficar sentindo o cheiro do diesel, com as mãos sujas, né? E isso para mim foi muito impactante, né? Eles falarem que agora eles conseguem comer com as mãos limpas, né? Então, em razão disso é que surgiu e é o nosso propósito, né? É retirar a lamparina da vida dessas pessoas, né? Para que elas tenham acesso a um meio de iluminação com mais qualidade. Gente, desculpa, porque os meus cachorros estão aqui embaixo, eles vão ficar latindo. Com um pouco mais de qualidade, né? E aí tem um pouquinho mais de dignidade também, né? Aqui a gente vai falar sobre o segundo tópico, que é com relação ao próprio kit, né? Para quem já participou das ações de campo, já conhecem ali um pouquinho melhor o kit, como ele funciona, né? O André fez a apresentação do kit, que foi protótipo, mas hoje em dia a gente conseguiu industrializar esse kit, né? Torná-lo escalonável, né? Então ele tá um pouquinho diferente de quem participou das primeiras ações, né? Quem teve esse primeiro contato. E aí os meninos, agora o Sérgio vai fazer essa apresentação para vocês de como o kit está hoje, né? Eu vou experimentar fazer através do celular. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho melhor tirar a apresentação para ficar a imagem maior do Sérgio. Tá, ok, Eu acho que tem aquela ideia de dividir, compartilhar a tela, né? Como é que eu boto essa aqui maior, André? Para essa daqui ficar a tela maior. Essa não vai ficar não, Sérgio. É só Não, clicar em cima que ela fica maior para a gente aqui, eu acho. acho que vocês conseguem fazer ela ficar maior, né? Eu vou tirar a Eu fazer minha. aqui para mim, mas eu acho que não dá para ficar para todo mundo. Eu acho que o Gustavo que poderia travar aí para todo mundo. Por aqui, deixa eu ver se pelo
O computador vai ficar mais fácil. Talvez fique. Aí eu que posso dividir tela, né? Não, aí tá ótimo. Compartilhar a tela, cadê? Aí eu tô também tentando transmitir ao vivo aqui no Instagram, gente, por isso tem um celular aqui na minha frente. Aí o André falou alguma coisa para eu tentar ajudar aí, só que se eu fizer mais de duas coisas ao mesmo tempo, é capaz de eu cair babando aqui, eu não dou conta, cara. O que eu tenho que fazer, André? Não, é só para ver se coloca pin aí no Sérgio, né, nessa imagem dele, mas eu acho que cada um pode selecionar aí na tela aí. Marquei para todo mundo, pronto. Fixar esse bloco. Tá, e aí aqui. É isso, né? Isso, perfeito. Ok, tá bom. Não sei se eu chegar mais para cá para ver se a iluminação fica melhor. Então, o nosso kit ele é composto de uma placa solar. Essa placa tem um tamanho aproximado de uma folha de papel A4. Ela é instalada no teto da casa. O fio que vem lá de cima, ele é conectado nesse ponto aqui para alimentar a placa. E fica aqui uma luz vermelha avisando que está recebendo a energia da placa. Tá? Nós temos 7 canais, 5 desse lado aqui e 2 desse lado. Cada canal desse pode receber até 4 lâmpadas, né? Lembrando que cada uma lâmpada dessa tem 100 lumes. O Gustavo e o André podem me corrigir se estiver errado. E uma lamparina tem, no máximo, 20 lumes. 10 lumes, 20 lumes, se não me engano. Então, cada uma lâmpada dessa corresponde a pelo menos 5 lamparinas, em termos de iluminação. E lembrando que a gente tem 7 vezes 4, né? Então, vai dar em torno de 1.400 lumes. Quando a gente na lamparina tem 20, no máximo. Se botar 5 lamparinas, vai ter 100. Aqui nós temos a bateria. Bateria amarelo. normal. Né? Aqui temos as lâmpadas. O conector, que agora, aquele que o André mostrou era bem grandão, agora está bem reduzido. Né? E temos aqui o kit como um todo. Como o André falou, a luz vermelha fica piscando para avisar onde é que está o interruptor à noite. Eu vou acender aqui de uma lâmpada apenas. Vocês terem uma ideia da claridade dela. Vou jogar aqui para mim, para ter uma ideia. Ó. Tá? 2 lâmpadas. Olha para o momento, significativamente. Em cada canal desse pode ter até 4 lâmpadas. Vocês vão perceber que eu desliguei e ele não apagou totalmente. Por quê? Porque é para dar tempo da pessoa sair de onde está o interruptor e chegar até a sua cama ainda no claro. Então, ele tem um delay que dá tempo da pessoa... Eu vou ligar novamente, eu desligo, ele se mantém ligado, dá tempo da pessoa chegar na cama e só então ele vai desligar. Quando ele for desligar, ele vai piscar de 1 a 7 vezes. Esse pisque aqui quer dizer a quantidade de energia que tem na bateria. O percentual 7 piscadas significa que ela está totalmente cheia. Então, assim, basicamente é isso, nosso kit. Tem um outro detalhe que é o seguinte, durante o dia, quando a placa estiver fornecendo energia para o kit e a bateria estiver totalmente cheia, o kit desvia a energia para uma porta de saída USB, para que as pessoas possam alimentar uma lanterna recarregável, um celular, um radinho, a pilha recarregável. Então, durante o dia, bateria cheia, porque o nosso foco é a luz, não é o celular. Durante o dia, a bateria encheu e a energia é desviada para essa portinha aqui, né? Aqui eu não coloquei, mas a gente tem um conector USB aqui, uma fêmea, para a pessoa poder carregar o celular. Com isso, a gente conseguiu reduzir ter alguns benefícios. Por exemplo, o consumo de pilha normal era muito grande, e pilha é uma coisa cara para eles, então eles passaram a comprar pilhas recarregáveis. Isso fez com que eles tenham uma economia significativa. Uma outra coisa, existe entre algumas comunidades
uma máxima de que se você botar a pilha no sol, ela recarrega, ela sustenta a carga por mais tempo. Na verdade, o que acontece é que ela joga metal pesado no solo. Uma outra coisa que a gente ficou um tanto quanto assustado é que tem algumas famílias que colocavam as baterias derretendo próximo das hortas, porque ela espanta formiga. Na verdade, a pessoa estava colocando metal pesado dentro da, 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 dos, do adubo que alimenta a sua horta. E aí a gente teve uma ideia de fazer um projeto paralelo, que a gente chamou de Pisco Papapilha, e nós recolhemos aí cerca de 100 quilos de pilhas velhas. O Gustavo finalmente conseguiu dar um destino para essas pilhas que ficou na casa dele por um bom tempo, ocupando um baita de um espaço dentro de um tonel de plástico. Alguém tem mais alguma coisa a apresentar sobre o kit, que eu, por acaso, esqueci? Acho que sobre o kit não, Sérgio. É isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, alguém quer saber mais um pouquinho sobre como funciona esse módulo de iluminação, alguém nunca viu ele ao vivo, ele tem uma série de inteligências também que fazem com que a gente tenha uma iluminação sustentável e perene na comunidade, né? Ou seja, o funcionamento dele não é feito pensado na nossa casa, né? Em como funciona a nossa casa. Ele é feito pensando numa casa que não tem nenhuma iluminação ao redor, que não tem essa fuga de iluminação, essa iluminação residencial que tem, por exemplo, o poste da nossa rua, etc. E tal. Então, aqui na nossa cidade, se a gente fica sem luz, a gente ainda está conseguindo enxergar alguma coisa ali da rua, porque tem essa iluminação residual, né, do poste, de toda a cidade, né? Quando a gente está voltando, para quem viaja muito de carro sabe disso, né? Você está chegando perto da cidade, você vê aquele halo em cima dela de toda a iluminação que a cidade tem. Por causa dessa iluminação residual, a gente não enxerga as estrelas, etc. e tal. Então, esse módulo e esse kit de iluminação, eles não são exatamente pensados para iluminar algo dentro da cidade. Eles são pensados e desenhados para que eles possam ser facilmente transportáveis, para que essa industrialização deles seja escalável, para que a gente consiga levar vários kits num carro, né? Por isso que é a questão de transportar, ou em outras comunidades que a gente já teve, por exemplo, os ribeirinhos, vários kits num barco, e outras situações que a gente pode enfrentar aí, ter que enviar por avião, ter que enviar por pessoas, né? Nas comunidades que a gente atende, é muito comum que as pessoas não tenham carros. Então, eles têm ali uma Pop 100, uma Bros, uma moto pequena de baixa cilindrada, que eles penduram ali as placas solares atrás, os kitzinhos atrás, e chegam com esses kits. Imagina se eles tivessem que levar uma placa gigantesca. Não ia dar conta, não ia ser escalável, né? Então, é sempre pensando que esse kit de iluminação é pensado, desenhado, feito para comunidades que vivem em completo isolamento, né? Sobre o kit era só isso que eu queria acrescentar, né? Mas a gente pode ficar falando horas sobre isso, né? Eu me lembro de muitas dúvidas que eu tenho, porque eu já vejo o kit muitas vezes. Por isso que eu acho que é interessante, se vocês tiverem dúvida, ter esse momento aí para vocês perguntarem, né? Tá, eu queria perguntar, estão me ouvindo? Claro. Sim. Ok. Bom, meu nome é Faísca, vulgarmente conhecido como Luiz Carlos. Eu sou membro lá do Calango Hacker Club, onde inicialmente do projeto, acho que o André andou por lá, né, André? Você... Sim, eu estive contigo lá, sim. Isso, para ver se o pessoal se entusiasmava lá, né? Porque se entusiasmava, porque lá tinha muitos makers, né? Para ver se alguém se entusiasmava em ajudar, entrar num projeto, uma coisa que não rendeu muito. Bom, eu conheci o projeto desde o início. Eu estive num evento grande que vocês fizeram no Cowork na Asa Norte. Eu tenho acompanhado, né, o projeto em si. Gostaria de ser apresentado, ver, né, pessoalmente, essa nova placa, essa nova tecnologia, né? A gente acompanha, que é fantástica, né? Muita tecnologia, muita informação.
E outra coisa que eu queria dizer, eu já se não me engano, me cadastrei várias vezes para tentar acompanhar uma montagem, né? Eu não tenho Jeep, tal, mas eu tenho certa mobilidade para ajudar, para instalar, para fazer, me interessaria, por isso que eu estou aqui, né? E ajudando o que for possível, né? E também perguntar, como curiosidade, né? Que tempos atrás vocês estavam vendo a questão da importação da placa, né? Lá no grupo, se conseguir evoluir alguma coisa com relação a isso, né? A gente viu que é uma coisa meio complicada, né? Para trazer, comprar, fazer de forma barata. E por curiosidade, eu gostaria de saber também o seguinte: eu vejo que no Brasil tem umas empresas grandes, né, de confecção de placas, mas eu acho que o custo, né, deve ser elevado. E se não vê o interesse, lógico, né, tentar ver o interesse dessas grandes empresas, grandes, não são muitas, né, mas que têm a facilidade de produzir essas placas, que poderia entrar com certo patrocínio, alguma coisa, né, se eles têm capacidade técnica de executar esse trabalho aqui no Brasil. Eu sei que com relação a preço é imbatível, né? Não tem nem comparação. Mas será que eu diria, do ponto de vista prático e tecnológico, teria jeito como produzir no Brasil, desde que fosse um apoio deles e fornecer com muita facilidade para o grupo, né? Isso é uma curiosidade, tá, que eu queria colocar. Seria isso aí, obrigado. Valmir, né? Valmir, você falou. Faísca, né? Oi, é Faísca. Cara, a gente tem alguns fabricantes aqui em São Paulo que estão nos ajudando, né? Tem uma empresa chamada Prime Brasil que faz essa montagem, ela tem um robozinho ASMD. Tinha uma outra empresa, a Sirmont, que fazia as PCBs para gente. E tem uma outra multinacional que importa os componentes eletrônicos, né? Então, depois que a gente conseguiu esse apoio, a gente conseguiu importar componentes de alta qualidade, né? Então, o circuito melhorou bastante, a confiabilidade melhorou bastante. A questão da montagem também, eles têm a capacidade boa de montar, desde que os componentes não sejam muito minúsculos, então por isso que eu resolvi escolher componentes ASMD maiores um pouco, né? Mas a PCB, infelizmente, eu não consegui nenhum fornecedor parceiro, né, que tivesse uma qualidade boa. A gente teve muito problema com as PCBs desse nosso parceiro, né? Eles, com o passar do tempo, acho que por uma falha do material que foi usado, ela começava a ter resquício de corromper lá, de corroer os filetes, né? E por isso que hoje a gente está dando preferência de fazer a produção das PCBs na China, né? Aí manda para cá e aí os componentes e essa montagem pelo robô são feitos por duas companhias em São Paulo. Perfeito. Se você conhecer alguém que tem interesse, realmente é muito. Para a gente, a questão logística é muito boa ser em São Paulo, né? Depois daquele post lá, eu comecei a pesquisar, eu vi uma empresa em Curitiba, eu não conheço não, mas é só observação, vou pesquisar mais para ver, né? Para ver se a gente encontra alguém, mas que seja realmente eficiente, né? Não adianta querer ajudar, né? Tem que ajudar com eficiência, né? Para não comprometer o projeto. Não, legal. E se quiser me ajudar na questão eletrônica também. Eu sou mais maker, eu sou como se chama NetWeaver, né? NetWeaver que eles chamam é tecelão de redes, né? Mas a questão de ver, pesquisar, saber, não sou muito técnico com relação a isso, mas estou muito disposto a trabalho de repetição, coisas que precisam de mão de obra, tem disponibilidade, né? O que poder ajudar. Perfeito. Só acrescentando, né? Quando a gente falou lá no grupo, a gente falou especificamente das PCBs, né? As placas solares, até que são fáceis de encontrar aqui no Brasil, até que tem um preço bastante competitivo, a gente consegue efetivamente fazer a compra das placas, né? Eu acho que a nossa questão de importação hoje tem a ver quase que exclusivamente com as PCI, né? Desculpa, né? É PCI, né, André? PCB. PCB? São as PCBs, né? Que inclusive não são um produto disponível na prateleira ali, que seja um produto que a gente compra, que tem um NCM, né?
A gente é um produto que a gente encomenda de um fabricante e vem para cá. Então a gente precisa, talvez, de uma ajuda logística muito nesse transporte, né? Eu imagino, é mais envolvendo o transporte para chegar aqui do que a importação em si. Se bem que o transporte é um trâmite da importação, né? E outra coisa que você falou é que você já se inscreveu algumas vezes para participar. E uma das razões da gente estar também fazendo essa reunião, como o André comentou, né, é a gente buscar mais pessoas para ajudar a gente nessa organização, né? Nesse momento, a Pisco de Luz tem suas quase 400, talvez um pouquinho mais de casas espalhadas pelo Brasil iluminadas, e toda a gestão desse projeto, que envolve mapeamento, logística, publicação nas redes, cuidado com os créditos, importação, montagem dos circuitos eletrônicos, tudo. Somos feitos por nós 4, eu, André, Sheila e Sérgio. E a gente faz na medida que a gente dá conta, mas a gente imagina que esse projeto tem a possibilidade de escalar e de atingir muitas mais pessoas do que o que a gente consegue atingir hoje, né? Então, no final, a gente ainda vai mandar aqui um formuláriozinho para a gente conseguir preencher, ter o dado de cada um dentro do que cada um consegue dispor no seu tempo, para a gente conseguir depois organizar tudo isso e enquadrar cada pessoa numa área de ajuda que a gente está precisando, né? A gente está realmente precisando, inclusive até para organizar esse formulário depois, quando ele for preenchido, é uma necessidade nossa, né? Então, só te explicando, realmente a gente teve algumas dificuldades de organizar, como o André falou no início da reunião. A pandemia pegou as pessoas de diversas formas diferentes e muitas dessas pessoas se desengajaram, outras tiveram compromissos com a vida, outra vida mudou, né? A vida de muitas pessoas mudou na pandemia, de forma que boa parte da nossa operação também foi afetada com isso, né? Então, uma parte dessa reunião tem a ver com a gente se organizar para receber vocês, para nos ajudar. Perfeito. Só por curiosidade, eu queria dar um depoimento seguinte. Quando eu cheguei em Brasília, em 1960, naquela época eu morei em Taguatinga, e na época que não tinha energia. Então, meus pais, a gente chegou a usar essa lamparina, né? O pessoal da Bahia não chamava de lamparina, não, chamava fifó. Tem uma particularidade. Então, na época que a gente morou no local, que tinha um grupinho gerador perto de um bar, que funcionava até 10 horas da noite, depois desligado. Então, eu já fui um usuário da lamparina, na minha idade. Então, a gente sabe como é que é esse problema. Eu nunca fui, a minha mãe foi uma usuária de lamparina, né? Para ela, acho que até ver uma lamparina é um assunto até delicado, porque acho que lembra um tempo da vida dela que foi tão difícil que às vezes acho que ela nem quer conversar sobre isso. Mas aqui em Brasília, dentro de Brasília, a gente também está atendendo comunidades hoje, né? Tem uma comunidade, um agrupamento de pessoas numa área que eles estão pleiteando enquanto indígenas perto do Lago Norte, que vai receber uma instalação de módulos eletrônicos da Pisco de Luz. A nossa expectativa é que nessa semana que vem, né, que inicia na próxima, o mais rápido possível. E aí, por exemplo, se você quiser participar dessa instalação ali, aqui em Brasília, que vai ser simples, é uma ótima oportunidade para todo mundo conhecer um pouco da realidade das pessoas que a gente atende e de como funciona essa intercalação da Pisco com as comunidades, né? Então, assim que a gente for fazer essa instalação, a gente também vai avisar para todo mundo. A gente já fez, vamos colocar entre aspas aqui, o mapeamento, né? A gente já conheceu a liderança da comunidade. E se for do seu interesse, a gente avisa para você ir lá com a gente fazer essa instalação. E quem mais quiser também, né? Perfeito, sim. Tem interesse, sim. Só um adendo, o Emerson falou sobre aquela lamparina que fica soltando foguinho. Eu localizei aqui uma foto de o Gustavo falou que o pessoal é criativo na hora de criar lamparina, né? E eu acho que localizei uma foto aqui de uma, vou mostrar aqui do meu celular. Vamos ver se consegue ver. Olha só isso. Opa, peraí que você está em outra conta. Do celular. Calma aí que eu não sou tão ágil mais, não. Isso é um galãozinho? É um galão daqueles que tem um aditivo, ou então para limpeza, para desinfetante. É um galão que tem um dosador. É turbinada, né? Tem um dosador. Você aperta aqui
Aí o líquido que está nessa parte maior, ele sobe por esse tubinho aqui e cai na menor. Essa lamparina é Olha alta esse tubo aí. tecnologia. Entendeu? Cara, o bicho fez a Essa lamparina eu num nunca vi, negócio que não. é de plástico. Pois é, de plástico. É de plástico. Tem uma outra foto dele acesa aqui. Deixa eu colocar aqui a foto dele acesa. Aqui, ó. Cara, é um perigo, É velho. muito louco isso. Aí quando o combustível aqui em cima está acabando, ele aperta aqui, aí por esse tubinho ele sobe e alimenta lá em cima de novo. É o que o Emerson falou, né? Um baita perigo, imagina só, né? Sim. Uma possível bomba aí. O cara fez uma lamparina num negócio que é de plástico. Um coquetel molotov. Muito E louco. apesar dos aspectos negativos, também que engenhosidade da pessoa que pegou aquele negócio de. Porque isso aí é para botar aditivo de diesel, né? É um dosador. Acho que é de desinfetante esse daí, pessoal. Ah, É desinfetante. desinfetante que Isso. aí faz a dosagem aí, esse pequeno aí, é onde efetivamente, quando a pessoa vai usar, é dessa parte menorzinha aí, né? Eu tenho um recipiente desse aqui é um desinfetante que usa para limpar. Você pode usar para galinheiro, pocilga, também se aumentar a dose. Não, mesmo dentro de casa, esses desinfetantes ficaram muito populares quando da pandemia, que teve toda aquela paranoia, né? Nossa, tem que desinfetar tudo, as pessoas não podem entrar com sapato dentro de casa, Eles etc. Então, que se você dobrar a dose, né, mata a Covid. ficou muito disseminado esse tipo de desinfetante. Pois é. Pessoal, é o seguinte, se vocês tiverem algumas curiosidades, a gente tem um catálogo de fotografia muito grande, a gente pode mostrar algumas coisas interessantes, como, por exemplo, a alimentação dele, como é que eles fazem para conservar a carne sem ter energia e tudo mais. Então, se você tiver alguma curiosidade, vocês me falam que enquanto a reunião rola, eu tento encontrar as fotos para mostrar. Legal, a Neiva levantou a mão aí. Diga, Neiva. É só para vocês pediram aí os comentários, né? Eu não conheço os detalhes, tá? Eu não entendo dessa parte de eletrônica, etc. Eu sou advogada, eu trabalho no regulatório de telecom. Eu soube desse projeto, primeira vez que eu soube é porque eu fui numa trilha, a trilha do Batom, me lembro da Sheila, você estava lá nessa trilha, não estava, Sheila? Acho que o Sérgio também, se não estiver enganada. Então, me lembro de vocês lá nessa trilha, e aí foi que eu tive contato a primeira vez desse projeto, achei muito bacana. E depois eu vi no grupo do Jeep Clube de Brasília, vocês falando sobre isso, vocês disponibilizando o link para quem tiver interesse, porque eu, como eu disse, né, eu não entendo nada dessa parte eletrônica, mas eu imagino que como vocês têm toda essa logística por trás, organização, etc., que de alguma forma eu possa ajudar. Eu não tive ainda nenhum contato com essas comunidades mais carentes aqui do DF, apesar que a gente vê aqui espalhados, né, diversos pontos por onde a gente passa, a gente vê que tem, mesmo aqui no DF tem esse perfil, né, da população, mas eu sou do interior de Minas, e mesmo a minha família, a minha avó materna, por exemplo, eu me lembro de criança que não tinha energia, a energia não chegava, né, minha avó ainda morava na zona rural, e a energia, os cabos de energia não chegavam até lá, e ela usava lamparina. Então eu me lembro bem, e salvo engano não era nem disso, era querosene que ela usava, se eu não estou enganada, se as minhas lembranças estiverem corretas. Querosene era barato nessa época. Muito mais caro, né? Exatamente. Então, assim, eu sou do interior de Minas, aqui do Triângulo Mineiro, e essa era a realidade da maioria da população ali que vivia na zona rural até poucos anos atrás, né? Tem poucos anos em que houve aí um programa do governo para levar energia para essas áreas que não eram atendidas. Então, eu conheço bem, assim, essa realidade de populações que estão distantes dos centros urbanos, que têm esse tipo de necessidade, né? Então, assim, eu só queria reforçar o meu interesse, a minha disponibilidade, na medida do que eu puder contribuir. Eu estou super interessada, eu tenho um carro que provavelmente vai conseguir auxiliá-los quando vocês tiverem que transportar alguma coisa, mas também nessa parte de organização, logística, que eu acho que eu poderei ajudá-los, tá bom? Agradecemos. Assim, não é necessário ter nenhum conhecimento de eletrônica para instalar o módulo eletrônico da Pisco. Ele é uma instalação
muito simples, né? A gente tem focado em fazer algumas ações com a participação do público. A gente faz um pré-treinamento nas pessoas que, por exemplo, moram aqui em Brasília, aqui em casa mesmo. Às vezes a gente, ou na casa de quem for, né? Mas às vezes a gente faz um pré-treino no local, na manhã da ação, em que meia hora sai. É super simples, é uma coisa bem plug and play. Ney, você falou, né? Eu costumo brincar que eu também sou do direito, né? Então, eu não entendo nada de eletrônica, mas já tenho aí uma bagagem grande de montagem de kit, né? Ele não precisa de nenhum conhecimento técnico para fazer essas instalações, né? Como o Gustavo falou, ele é muito intuitivo, então não tem grandes dificuldades, né? E com relação a essa parte mais administrativa, né, é um dos nossos pontos fortes, né, de auxílio que a gente está precisando, né. Então, a gente agradece bastante a disponibilidade de nos auxiliar, né, nessa parte. Maravilha, pessoal, estou super à disposição. Eu queria ter outra curiosidade que eu tenho com relação às comunidades que vocês vão. É que eu entrei recentemente num grupo, é o da América Latina, que eles instalam redes comunitárias, certo? Onde não tem internet, essa coisa toda. E o pessoal está pensando, se nesses locais que vocês vão meio distante, eu vejo a possibilidade, não de vocês, mas como é que funciona? Se esse pessoal tem uma rede local, não, comunicação local entre eles, né? Se essas comunidades quilombolas, essas comunidades, as casas são sempre mais ou menos juntas, ou tem uma distante, sei lá, 100 metros, 200 metros, ou é tudo aglomerado, só para me entender como é que é esse processo dessas comunidades. Elas são bem juntas ou tem aquelas que são bem separadas, assim? Tem um núcleo e umas casas separadas, assim? Tem para todo gosto. Boa pergunta, eu tô curioso para saber, porque o que eu já vi até agora é tempo, é chão. Pra você ter uma ideia, no Maranhão, a gente tem casas que ficam a mais de 100 quilômetros do nosso ponto de acampamento. A gente leva praticamente um dia inteiro para ir até lá, tem que dormir por lá e voltar no dia seguinte. Porque não dá tempo de ir trabalhar e voltar no mesmo dia. É que eu sou Existe uma amador. variação muito grande, não só de modelos de geolocalização dessas casas, mas também de modelo construtivo dessas casas, né? Enquanto aqui nos Calunga, eles geralmente têm uma casa de 4, 5 cômodos com a cozinha externa, lá nas casas que a gente já atendeu nos Ribeirinhos, a casa costuma não ter cômodos, ela só tem uma parede e uma parte em cima onde onde tem a proteção, e lá longe eles têm um banheiro, que em geral nas comunidades campesinas e sertanejas não tem, o banheiro é a natureza, né? Acho que isso também dessa comunidade que a gente viu de Ribeirinhos com banheiro que eu vi, tinha a ver com a conscientização de não deixar os seus despojos no rio, né? Então existe uma variação muito grande, mas em geral as casas não são no aglomerado. Eu acho que a gente pode dizer com alguma certeza que tem poucos lugares onde as casas são. Obviamente tem, né? Então, por exemplo, você vai ali nos Calunga, tem alguns pequenos aglomerados, por exemplo, na região de Morros, tem, sei lá, 7, 8, 10 casinhas próximas, aí você desce mais um tantão, e tem algumas regiões que as casas estão mais próximas, 3 quilômetros e tal, mas não é o padrão. Lá nos Calunga, eles vão se espalhando ao redor dos rios, né, em geral. Lá no Maranhão, isso não dá nem para afirmar que eles estão em volta dos rios, porque é uma área tão gigantesca. Lá nos ribeirinhos, eles estão em volta dos rios porque eles são ribeirinhos, né? Então, essa é a parte mais óbvia. Nessa região que a gente foi agora de Flores de Goiás... Queremos ver se eles têm um sistema de comunicação entre eles. É distante, assim, de forma independente. Então, a ideia não é levar a internet e comunicação de fora para dentro. É o contrário. É que se tivesse a possibilidade deles se comunicar internamente, entre eles, de uma forma assim, sem energia, da mesma maneira que vocês operam, né? Que tem essa possibilidade. Não existe nenhum projeto sobre isso. Eu estou dizendo que pensando em ver. Bem.
Então, existe sim, nos Calunga, em algumas regiões quilombola, eles têm um projeto chamado Rede Mocambos, que é uma das redes que atendem algumas das nossas lideranças que já trabalharam com a gente dentro dos Calunga, certo? Eles levam efetivamente tem um ponto de internet, geralmente da HughesNet, e eles vão colocar uma antena lá para re-rotear para aquelas casinhas, e eles têm alguns kits solares, eles ganham um desconto para operar, mas geralmente é da HughesNet. Eu já vi em alguns locais, mas são muito raros, pessoas muito específicas que têm algum tipo de radiocomunicação, tá? Mas como eles não têm como carregar o rádio, né, também fica muito prejudicado, Sim, né? sim. Então, Uma coisa que a gente muito... percebeu também é que normalmente o pessoal que mora em localizações mais isoladas, eles têm algum parente na cidade, ou o pai e mãe que mora na cidade, ou o filho que saiu para estudar. Então, normalmente eles têm um celular e vão até periodicamente, 15 dias, um mês, ou na época de receber os benefícios, eles vão até um lugar que tem acesso à internet para se comunicar com esse parente que fica na cidade. E eles aproveitam para criar algum grupo de WhatsApp, só que não é uma comunicação imediata. Às vezes eles mandam uma mensagem, ela dura uma semana, duas, para chegar até os destinatários. Então, e você nunca tem a certeza de que todos receberam. Então, é precária essa comunicação que eles têm. Mas tem uma outra coisa também que eu queria pontuar, que acho que o André já comentou comigo, que existe uma rádio fofoca muito eficaz. Às vezes acontece alguma coisa de um lado da comunidade, o outro lado está sabendo rapidinho, eu não tenho a menor ideia de como se propaga essa informação. Ainda mais quando a notícia é muito boa, muito ruim, né? Teve acho que uma situação, né, André, que nós participamos lá, que a gente estava em um lado da comunidade, surgiu uma determinada situação, a gente de carro foi para o outro lado da comunidade. Quando chegamos lá, o pessoal já estava sabendo disso, muito antes da gente chegar. É impressionante como a notícia rola rápido lá. A minha curiosidade é porque eu no meu tempo fazia o BBS, né? Aquela comunicação antes da internet existir. A gente montou uma rede no Brasil, né? Que era a Rede Brasileira de Telecomunicação, que a gente era um hub nacional aqui em Brasília, que a gente trocava as mensagens, né? Dentro do Brasil todo, o pessoal aqui de Brasília, o Brasil todo para Recife, e lá em Recife o pessoal trocava as mensagens, ou seja, era o Gmail na época, né? Trocava arquivo, trocava música, trocava tudo, né? E a gente fazia isso. E uma vez por semana a gente ligava para os Estados Unidos para estar junto com o mundo para trocar as mensagens. Então, eu acompanho essa questão de comunicação do tempo dos BBS mesmo. Então, Desculpa, Spark, você trabalhou na Lucarelli? Ou foi naquele da elétrica da UNB? Não, Flávio Lucarelli. Eu era NetServe aqui em Brasília, amigo do Flávio Lucarelli. E quando ele foi para o Rio de Janeiro, eu cuidei um pouco da rede aqui em Brasília. Tá? E a gente fundou a rede, né? Junto, o Flávio não foi, mas foi em Recife que a gente se reuniu no Brasil e montamos a tal da RBT. Que era o Clóvis Lacerda que administrava nacionalmente, né, a RBT. Mas era isso, bacana aquela época. Legal, eu lembro. Foi cliente. Mas o pessoal não sabe, né? Infelizmente, até hoje, muita gente não sabe o que era a internet, essas comunicações todas, antes da internet existir, né? Uma realidade. Hoje, nessas comunidades, especialmente as mais espalhadas, cara, você vai andar de carro, a hora que você chegar, você vai ver que tem uma escola em algum lugar, e nessa escola tem um monte de gente sentado, pegando aquele sinalzinho de internet mirrado, todo mundo lá no WhatsApp um tempão. Então, como houve uma disseminação maior de escolas, né, não estou nem achando que é melhor ou pior, houve uma disseminação maior de distribuição de escolas em algumas comunidades que a gente começou a atender, né? Até porque se forem muito distantes da comunidade, a pessoa não consegue acessar. Então tem um monte de pequenas escolinhas, né? Geralmente elas têm sinal de internet. Quando a gente está fazendo mapeamento, a gente mapeia esses caminhos para essas escolas para a gente se tirar de enrascada também, porque
às vezes rola, né? Então, seu carro quebrou, você está sozinho e tal, vai até a escola, pede ajuda na internet. Tem até o do coqueiro, né, lá do Cavalcante, É, coqueiro da internet. então a gente no nosso mapeamento a gente marca pontos de visada maior para a conversa de rádio, né? A gente, quando faz esses mapeamentos, que eu acho que são as atividades que a gente se coloca mais em risco, né? Porque quando já está mapeado, a gente já está avisando, ó, aqui é dureza de chegar, aqui não é dureza. Então a gente faz esse mapeamento antes, até para que os voluntários, quando vão participar de uma ação, eles já tenham mais ou menos ali, a gente já tenha mapeado quais carros com menor autonomia vão para tal lugar, quais carros mais preparados vão para tal lugar, onde as pessoas vão estar, caso a gente perca a comunicação, onde elas devem ir para ter comunicação. Então essa é a parte que a gente tenta fazer para dar esse suporte, né? Eu gosto muito dessa questão de logística, né? Agora, quando tiver um planejamento, nem a gente não viaja, mas um planejamento desse, né? Preocupar com esses detalhes, né? De novo, acesso, essas coisas. Pelo menos para aprender, né? Participar e aprender, né? Trocar Essa é a parte que acho que todo mundo mais gosta, cara. É a mais legal. Com relação à logística, a gente foi procurado um tempo atrás por um grupo de médicos que queria fazer uma ação de saúde lá nos quilombolas, e nós montamos toda uma logística para levar 25 profissionais para fazer um atendimento gratuito por 4 dias numa comunidade calunga. Então, teve transporte, teve levar as pessoas, pegar a gente no aeroporto, dividir pessoas em carro, que não tinha carro, levar alimentação para todo mundo, alguém que fizesse a comida, enquanto uns estavam trabalhando, outros iam almoçar, quem é que levava quem para lá e para cá. Foi uma logística bem interessante que nos deu um conhecimento muito grande de desenvolver essas logísticas. Não, então eu gosto muito disso, porque eu trabalho com produção técnica de evento corporativo, né? Então toda essa logística, né? Como se fosse um evento grande, que você precisa de som, luz, palco, tudo necessário para uma coisa, né? Que você tem que ser esperto para agilizar, para você pensar naquilo que possivelmente pode acontecer, que não é normal, tal. É super interessante. A gente tá, eu e o Sérgio estamos com um plano esses dias de buscar uma pessoa que tem um café aqui em Brasília para tentar fazer uma exposição de fotos, algo audiovisual que a gente possa levar algumas coisas da Pisco de Luz também, né? Eu tô puxando isso que você falou, pô, eu trabalho com produção e tal, e para mim já acendeu a luzinha assim de, olha, uma ajuda. Precisamos de espaços para mostrar esse trabalho, né? Então, qualquer coisa que você conseguir aí para nós é maravilhoso. Material, nós temos muito material, tanto de fotográfico quanto de vídeos. A princípio, particularmente, até tem um projetor para 3.000 ancilumes, né? Que é grande, fazer uma projeção grande. Tem opção de locais, mas eu tenho uma certa infraestrutura, né? Um somzinho, uma projeção, uma coisa assim, para fazer a coisa acontecer, né? Com certeza, isso é. Beleza. Se precisar de energia, a gente se vira para gerar também. Sim. Pô, que legal. Então a gente tem assim, inúmeras coisas que poderíamos fazer, e nesse tipo de conversa, nesse tipo de encontro, é onde a gente consegue encontrar as pessoas que podem nos ajudar, né? Porque a gente fica limitado à nossa capacidade, todo mundo também trabalha. Acho que vale a pena também falar um pouco de como nós nos organizamos enquanto associação, né? Nós somos uma associação sem fins lucrativos que tem hoje um pouco mais de 4 anos. É isso? Na verdade, quase 4 anos, né, André? 2018, tem mais de 4 anos. Tem mais de 4 anos, né? Um pouco mais de 4 anos. A gente está, nesse momento, organizando a documentação para pleitearmos o caminho no Ministério da Justiça de nos tornarmos OCIP. E as pessoas acham que isso muda muita coisa. Não, isso só muda a forma que a gente pode acessar recursos, né? Ou seja, a gente pode ter uma destinação direta de pessoas jurídicas para o nosso CNPJ, quando elas depois elas podem diminuir no imposto de renda delas essas doações. É isso que a gente está buscando enquanto OCIP. Nenhum dos membros da diretoria, isso foi uma pergunta que foi feita no grupo, eu acho que foi uma pergunta muito relevante, tem nenhum tipo de remuneração. A gente, muito eventualmente, quando tem recurso para algum projeto, a gente consegue
ao menos o custeio do combustível, né? E nem sempre também, isso é uma coisa que não é tão assim, que acontece com frequência. Em algumas parcerias que a gente já teve, a gente já conseguiu, por exemplo, pagar passagem de avião, ou alimentação. Quando eu, por exemplo, fui nos Ribeirinhos, a gente conseguiu embutir no valor do projeto, na nossa parceria, esse custeio, porque senão ficaria muito pesado também para a pessoa física, o voluntário, arcar com isso, né? As nossas doações são, hoje, eu posso dizer, tranquilamente que 100% privadas, né? Todas as nossas doações hoje entram do que a gente chama de apadrinhamento, né? Que são as pessoas que colaboram e se tornam associados contribuintes, né? Colaboram mensalmente com alguma doação. Parcerias com outras entidades, como foi o que aconteceu com o IEPE. A primeira ação dos Calungas foi uma vaquinha mesmo, né? Que foi feita ali, não sei se foi no site, vaquinha e tal, mas foi uma campanha de arrecadação para levar mais módulos eletrônicos para as pessoas, para montar esses módulos, né? Então, nossa forma de arrecadação envolve sempre que a gente tenha contato com pessoas, né? Por isso que a gente vai tentar focar muito nesse tipo de reunião, nesse tipo de contato que a gente está tentando aqui hoje. A organização é um estatuto simples, eu mandei lá no grupo, mas que se alguém quiser ter acesso novamente ao estatuto, esse. Não há nenhuma forma de vinculação política, religiosa, e nenhum tipo de vinculação com nenhuma empresa nesse momento, né? A não ser as empresas que hoje são doadoras, como, por exemplo, a Límpidos, que é uma das empresas que até teve uma publicação recentemente que faz uma doação mensal para a Pisco, né? E a gente tem, obviamente, né, que dá o espaço deles também, né, em agradecimento a essas doações. Não que a deles valha mais ou menos, é só um espaço que a gente tem que dar para essas empresas, até para incentivar outras empresas a também fazerem essas doações, né? Eu até achei hoje que eu tenho um monte de dúvidas administrativas, assim, como é que funciona, como é que faz para ingressar, quero participar da assembleia. Eu ia perguntar, mas aí que bom que você já falou. Tem que participar do trabalho. A gente combina tudo, parece que é tudo improvisado, mas a gente fica horas pensando no que a gente vai puxar de assunto aqui. Essa observação, essa questão de ajuda, de participação, não sei como funciona essa questão de doação de parte do imposto de renda que a pessoa paga, não sei se é 1%, a pessoa não tem costume a isso, mas parece que é uma forma muito fácil, né? Qualquer pessoa pode, eu, por exemplo, como pessoa física, posso chegar no imposto de renda, eu acho que sim, né? Eu quero doar, eu vou pagar imposto de renda, eu quero doar uma parte para a associação. Vocês tem como receber desse tipo? Porque uma coisa para ser divulgada, eu achei uma coisa fácil, embora normalmente as pessoas não exploram isso aí, né? Eu acho que tem muita possibilidade, muita grana, assim, de empresas grandes, né? Não, eu vou pagar o governo? Não, eu vou dar uma parte para vocês. Então, uma coisa assim, acho que você... Pessoa jurídica pode fazer essa transferência direta com desconto no imposto de renda. Pessoas físicas têm que aportar isso num programa, projeto, serviço que esteja dentro de um conselho de alguma prefeitura. As pessoas físicas não podem fazer esse aporte direto. Até onde eu sei, eu também não detenho toda a informação do mundo, né? Eu li ainda superficialmente muita coisa. É isso que eu falo, assim, tudo que a gente está fazendo é novo para a gente, né? A gente está tentando entrar e tem muitas pessoas que podem auxiliar, tem muitas pessoas que conseguem também, que já trilharam esse caminho das OSCs, das organizações sem fins lucrativos sociais, né, as organizações civis, e que a gente topa qualquer auxílio aí nesse sentido, mas a gente está tentando, por exemplo, nosso contador é um outro voluntário, né, então ele voluntariamente faz os nossos livros, faz a contabilidade, armazena livro caixa, etc. e tal, para que a gente possa pleitear esse caminho das OCIPs, né? A gente está organizando essa documentação nisso para esse momento. Quando rolar essa etapa, né? Cumprimos essa etapa. Aí a gente vai ter que trabalhar em fazer vídeo, divulgação, material para falar. Você quer doar para a gente? É assim que faz, né? Não, eu sei que ideia todo mundo tem, né? Mas o negócio não é só ter ideia, não. Ideia ir pesquisar. Mas se não tiver ideia, não tem nada, né? Não, doa tempo, fazer, pesquisar, trabalhar, né? Porque só para dar ideia... Se não tiver ideia, não tem o que fazer. Mas tem que ter ideia mesmo. Ideia é importantíssima. É daí que sai tudo, né? Ia brincar, né? Foi da ideia do André com o Pisco, né? Ia brincar. Aí vou falar administrativamente, né? A gente tem
algumas etapas de associados, né? O primeiro associado é aquele associado contribuinte, é aquela pessoa que contribui, mas não tem direito a voz e voto na Assembleia Geral da associação, né? A partir daí, se a pessoa quiser se tornar um associado efetivo, não muda a contribuição, mas ela tem que estar em dia com as contribuições mensais, como qualquer associação, como qualquer cooperativa, né? E aí ela tem direito a voz e voto na Assembleia Geral, e a gente começa a tratar na Assembleia Geral de temas relativos à associação. Hoje, a Pisco tem poucas pessoas efetivas. Temos nós 4 aqui, e mais a Karen, e acho que talvez mais a Larissa, que eu não sei se está nessa reunião, não me lembro mais exatamente o número de pessoas. Já houve mais pessoas na Pisco, como o André disse, a pandemia talvez tenha desarticulado algumas pessoas, alguns pensaram em outros rumos, e por aí vai. E a gente está tentando trazer de novo esse trabalho mais coletivo, né? Hoje a Pisco é organizada com o mínimo necessário, mas o mínimo do mínimo necessário para que a gente continue existindo enquanto associação e para a gente continuar pleiteando o nosso caminho enquanto OCIP, né? Então a gente tem hoje um conselho financeiro com um diretor financeiro, que sou eu, uma diretora executiva e um vice-diretor executivo, que são a Sheila e o Sérgio, o André como presidente honorário, e a gente tem uma possibilidade no nosso estatuto de associados beneméritos, que são entidades jurídicas ou físicas, pessoas físicas ou entidades jurídicas, na verdade, né, que tenham contribuído sobremaneira com a Pisco, de forma que a gente os classifica enquanto beneméritos, pessoas que a Pisco considera importantes para o caminho delas, né? Então, as pessoas tendo interesse em se tornarem associados efetivos, elas são aprovadas pela diretoria executiva, sentada na frente de vocês aqui, e a gente insere e monta um grupo de Assembleia Geral, onde a gente começa a tratar mais coletivamente dos assuntos da Pisco. E aí, lentamente, a gente vai, cada um na sua área de interesse, a gente vai criando caixinhas ali para agrupar essas pessoas, né? Então, acho que essa é a pergunta administrativa que vocês tinham, e não sei se respondi a contento. Perfeito. Ficou bem claro, bacana. Que bom. E aí a gente vai, no final da reunião, ir lá no grupo, mandar um formulário para a gente, novamente, saber essas áreas de expertise de cada pessoa que elas têm para se doar. Pode ser uma, pode ser todas, né? Eu acho que eu, André, Sheila, Sérgio, já fizemos um pouquinho de cada uma daquelas coisas tudo, né? que estão lá colocadas. Mas pode ser que a pessoa também não tenha disponibilidade para fazer tudo, né? Mas qualquer coisa é muito importante de ajuda, inclusive o tempo, né? O tempo e a dedicação enquanto associado efetivo, que pode doar um pouquinho do seu tempo para organizar alguma coisa da Pisco, é essencial para a gente também. Seguindo aquela sua apresentação, Sheila, tem mais algum tópico que ficou faltando? Sim, Esse material também vocês vão compartilhar, né? Que vocês Vamos compartilhar, divulgaram, né? Eu vi os vídeos, sempre eu procuro ver, né? Não sei se tem um canal no YouTube, né? Mas enfim, eu vi os vídeos nos grupos, então eu procuro ver tudo que vocês fazem, tal, para acompanhar, sabendo. A gente faz tudo com muito carinho mesmo, assim. Isso é a certeza que eu posso dar. Eu acho que daquela apresentação da Sheila, pelo que eu vi aqui, não tem mais nada. Acho que só tem, talvez, a gente colocar, né? As pessoas perguntam muito sobre como é que a gente descobre as comunidades, né? Alguns descobrem a gente, alguns procuram a gente, outras viajantes falam, né? Outras a gente acaba nós mesmos esbarrando na necessidade, por aí vai. Não existe uma forma muito específica de como é feito esse mapeamento, mas existe uma abrangência muito grande de quem é o beneficiário, né? O beneficiário é qualquer pessoa, independente da situação de território dela, etc. e tal, que precise de receber essa ajuda de iluminação, que a gente sabe que é uma ajuda que não é só tão específica quanto a iluminação em si, que está aqui no nosso cotidiano, mas é uma medida de equidade, é uma medida de dignificação da pessoa, entre outras tantas
coisas que abrangem a iluminação residencial. Perfeito. Eu acho que uma coisa importante é saber depois, né? Isso depois com mais tempo, para se desprender uma ação dessa fora de Brasília, tem que ter talvez um mínimo de infraestrutura não, de pessoas, nós, talvez 4, 5, 10, 20 unidades, porque não dá para a pessoa falar, tem um local assim distante, mas eu sei que tem que ter uma estrutura, tem que ser um projeto, tem que organizar, não é assim, né? Eu quero e vou, né? Mas eu acho que tem que ter saber, se descobrir alguma comunidade aí, olha, são 20 pessoas, 20 unidades, sei lá, 10, 20, e minimamente a gente tem que ter toda aquela, praticamente pago, essa questão da infraestrutura pronta, né, para o pessoal se deslocar. Isso, Né? então, das fases, né, a logística da PISO, que é essa questão do próprio mapeamento, né? Quando a gente fala em mapeamento, não é mapear só as estradas, né? Como chegar nessas comunidades, mas é mapear a quantidade de pessoas que tem ali, a quantidade de casas, né? As pessoas que podem ser beneficiadas, as outras vulnerabilidades sociais também que envolvem aquela comunidade, né? Então, tudo isso também faz parte dessa logística, né? Pode falar, Enos. Como eu já dei meu depoimento lá, que está no YouTube, sobre Flores de Goiás, quando a gente foi, eu vou reforçar aqui que o pessoal aqui eles tratam com muito carinho, eles mapearam, eles já tinham um contato com os locais, entendeu, com a liderança, cara, tinha uma estrutura, eu tomei banho de água quente, eu tomei café com um pãozinho, com requeijão, foi bom demais, cara. Cuscuz que o Sérgio fez, entendeu? Eu comi assim como se eu estivesse em casa. O lugar iluminado, o Gustavo só teve um desencontro comigo, que ele falou que ia de manhã e ele foi de tarde, e eu fui de tarde também. Só que eu fui com a Sheila, eu não fui com ele, então eu acabei não ajudando ele lá a fazer a iluminação, montar a estrutura. Então, pô, foi um trabalho, nossa, hercúleo, porque eu vi o tamanho da preparação deles, entendeu? E aí eles liberaram a gente até mais cedo, e depois eu fiquei sabendo que eles ficaram até mais tarde lá e tal. Poxa, eu podia ter ficado com eles também até mais tarde, apesar da sinusite lá, mas eu podia ter ficado dando um apoio também. E a próxima vez, eu falei com a Sheila, a próxima vez eu vou insistir mais com vocês, de não liberar mais cedo. Cara, foi incrível, a estrutura, eu acho que foi coisa assim, meio de exército, sabe? Que bom, cara. É o que a gente tenta mesmo, assim. Essa estrutura toda também é muito nova pra gente, porque já ficou muitas vezes eu, André, Sheila e Sérgio, tinha nossas barraquinhas, a cadeira e nada. Então, quando comecei lá sozinho... A gente já tomou banho em rio que tem sucuri de madrugada. Eu estava esperando um pouco melhor que isso, Sérgio. Eu estava esperando assim, um pouco melhor do que o André falou. Mas eu não estava esperando a estrutura toda que o Gustavo montou lá. Essa carreta do Gustavo é muito chique para nós. Foi fantástico, entendeu? Obrigado. Mas, cara, também tem vezes que não vai ter carretinha. Porque, por exemplo, mapeamento já é uma coisa mais difícil de levar. Porque você não sabe onde é que você está indo, né? Como é que você vai levar uma estrutura maior? Então, as ações de mapeamento, assim, elas, para mim, tendem a ser mais enxutas, né? E também as ações de mapeamento tendem a ser menores, até no deslocamento de veículos, porque não dá para você levar 14 veículos para mapear uma região e são 14 veículos que você vai ter que cuidar, né? São 14 veículos que você tem que se importar com combustível, etc e tal. Teve uma ação do Maranhão que a minha vida foi ficar na cidade e voltar a trazer combustível para as pessoas. Né? Dava 2 dias, ia lá para Alto Parnaíba, voltava a trazer combustível para as pessoas. Isso porque a gente mandou levar para o acampamento cerca de 100 litros de combustível para cada veículo, né? E acabou, Gustavo teve que buscar várias vezes, porque próximo não tinha.
Gustavo é nosso professor Pardal da logística. É incrível o que ele já produziu aqui para a logística da pista. A gente tem que agradecer bastante aí a todo esse empenho. Eu vi um vídeo, tem uma cozinha fantástica, assim, montada assim no campo. Quanto mais preguiçoso você for, mais você vai fazer coisas para não se mover muito. Então, tem isso também. Eu te entendo muito bem, Gustavo. Mas, bom, aí eu acho que também é interessante a gente comentar só um passando do que a gente pretende ainda para esse ano, né? Esse ano tem, dentro em breve, essa semana ou a próxima, essa instalação dessa comunidade indígena, que são só 2 casinhas, mas é uma oportunidade de quem está em Brasília, não tem a oportunidade de fazer uma grande viagem e tal, da gente se organizar para vocês verem a instalação e verem o kit em loco, né? Então é uma grande oportunidade que a gente vai divulgar no grupo. Como são 2 casinhas, se aparecerem 70 pessoas, também não vai conseguir ver nada, né? Que é muita gente. E com relação a isso, Gustavo, é bom lembrar que as condições que eles estão vivendo nessas 2 casinhas é muito semelhante à do pessoal que está lá no interiorzão, longe de qualquer coisa. Eles estão aqui no centro do Planalto, do lado do Palácio Planalto, e estão vivendo uma condição muito precária. Sim. Aí vocês verão lá, né? É possível que quem também não puder ir, a gente vai ter todo esse trabalho mais recente que de fotos a gente tem há algum tempo, mas essa cobertura de vídeo é uma coisa mais recente, esse cuidado, acho também é importante. Tem gerado, pelo menos, a oportunidade das pessoas verem. Não sei se o vídeo tem uma diferença da foto, que pelo menos tem o áudio, né? Não sei, talvez seja uma experiência mais imersiva, eu não sei muita diferença, mas a gente está tentando esse cuidado de fazer tudo de filmagem, né? Além disso, esse ano ainda, a gente pretende fazer uma visita na região de Campo Alegre para mapeamento, para identificar famílias. Algumas já têm kits de iluminação lá, outras não têm. Outras têm e provavelmente não está mais funcionando porque não tem um parceiro local nessa região que esteja cuidando. O que é o parceiro local? A gente acabou não falando sobre isso, mas acho que eu vou dar uma pincelada aqui, que é o seguinte. Nas comunidades que a gente vai, a gente tenta, ao máximo, treinar alguém lá da comunidade para que essa pessoa faça a manutenção e essa pessoa seja o porta-voz da Pisco de Luz em cada comunidade. A gente chama isso, dentro do nosso estatuto, de associado especial. Ele é especial porque ele não precisa pagar, entendeu? Eu até achei que um dos nossos associados especiais, o Alex, ia entrar na reunião de hoje, só que ele deve estar sem internet, coitado, né? A vida dele não é tão simplona, não. Então, tem algumas regiões que a gente até treinou o associado especial, por exemplo, a região de Campo Alegre, que é onde a gente está indo, só que a pessoa, né, precisa de renda, então está trabalhando com o turismo da região, entre outras coisas, e acaba que o foco dele não ficou tão na Pisco quanto de outras pessoas. Então a gente precisa fazer uma visita nessa região, vai ser uma visita na época da chuva, muito provavelmente não vai ter carretinha para ter banho quente, vai ser barraca de chão mesmo. Lá tem campings que podem auxiliar a gente, um pouco próximos. Um é o camping do Edmilson, que era o associado especial, o outro é o da Analice, que é o camping que recebe as pessoas para visitação da cachoeira do Canjica, Complexo Águas Lindas e Cachoeira do Canjica. Deve ter gente que vai para o Boqueirão que fica lá também, né, Sheila? Que é pertinho. Então é isso, né? Essa é uma das atividades. A gente tem algumas coisas que a gente pretende fazer no ano que vem. Uma delas o André está trabalhando nessa reformulação eletrônica dos kits e nesse momento só ele sabe fazer isso. A gente não sabe fazer. Eu gostaria de ajudar, mas não tenho capacidade técnica. A gente tem essa parte de renovar alguns módulos eletrônicos da Pisco, né? A gente tem que fazer novos módulos para ter mais estoque. Nosso estoque está acabando. A gente precisa fazer um mutirão de pessoas para separar componente. Essa a gente vai também ter que organizar aqui, porque assim, não é só vocês, não é só levar para vocês separarem, juntar tudo no lugar, né? Então, tudo isso demanda aí alguma atividade da gente. E agora inicia-se essa atividade de tornar vocês membros e ter sempre essa comunicação com vocês para que vocês
saibam o que está acontecendo e, talvez muito além de nós tentar fazer um diagnóstico, vocês falarem, né? Olha, eu consigo aqui, eu consigo ali e tal. Então, nada é como um canal de comunicação aberto, que é o que a gente está tentando fazer com aquele grupo, para que a gente possa trocar ideia, tem brainstorms, né, sobre o que é de necessidade que cada um pode ajudar. É mais ou menos isso aí. Perfeito. Alguém mais aí tem alguma coisa para falar? Tô te achando calado, Emerson. Não tô falando nada hoje. Agora a gente vai te ver calado, é isso, né? Tô comendo canjica. Beleza, cara. Acho que só uma última coisa que eu gostaria de comunicar também é que eu tive que mudar para a Europa. Então, hoje eu tô na Alemanha, né? Eu não estou podendo participar dessas ações de campo, mas estou aqui sempre acompanhando, tentando ajudar da forma que eu consigo e tentando melhorar o kit da PISC também para dar menos dor de cabeça em campo, né? E dá muito pouca dor de cabeça. Quase não dá. Fazer inveja para quem está na Alemanha, ó, canjica. Tô vendo. Ah, é muito bom. Para quem é mineiro e para quem está na Alemanha, né? Eu sou de Patos de Minas. Eu sou de Valadares. Essa reunião tá cheia de mineiro, hein? Tem uma coisa que a Pisco consegue é angariar advogado e mineiro, né? Como pode isso? Né? Essa associação está muito minerada mesmo. Então é trem bom. É isso aí. Bom, gente, eu acho que estamos chegando aí perto do nosso fim, né? Mais alguma dúvida de alguém? Eu também tem o canal do WhatsApp, né? Depois eu vou preencher essa ficha e quando preencher a ficha eu vou comunicar, inteirar e passar mais informações, pegar mais informações. Vamos começar a engajar. Isso aí, gente. O grupo está lá aberto para isso. Eu acho também que às vezes a gente participa de uma reunião, um tempo de gestão das informações que a gente recebeu e depois toca o barco lá, perguntem o que quiserem. Se não eu, o Sérgio, se não o Sérgio, a Sheila ou o André, vão responder, cada um dentro da sua possibilidade ali. Pode ser que vocês tenham alguma pergunta que a resposta seja, não sei. Né? Normal. Normal. Vou verificar. A gente tenta muito aí dar o máximo de informações para que todo mundo saiba o que é a Pisco, qual é o trabalho, como é feito. Essa é a ideia. Esse é um ponto que eu ia falar, né? Porque a PISC é feito de pessoas, né? Então, nem sempre a gente vai ter todas as respostas ali, mas com certeza a gente vai tentar se engajar ao máximo para poder respondê-las, né? E lembrando que uma das nossas especialidades é improvisar para fazer acontecer, né? Às vezes a gente pensa, planeja, nós executar não é bem assim, e aí a gente improvisa e no final dá certo. Principalmente sem maker, né? Quem não sabe tem que aprender, tem que se virar, né? Quando a gente está aqui em Brasília, quando a gente está aqui em Brasília, ainda tem algumas alternativas. Quando a gente está em campo, não tem jeito, tem que improvisar e resolver. É isso aí, gente. Então, gente, obrigado por todo mundo aí, né, pelo tempo. Né? É isso aí, muito obrigado por todos aí, pela participação, pelo tempo, pelo interesse. É isso aí, obrigado a todos. Parabéns, pessoal, pelo belo trabalho. Estou animada aí, compor com vocês. Abraços, tchau. Parabéns. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Bom resto de domingo aí. Tchau. Valeu.